Bom, gente, psicopata corporativo na empresa, como ele disse aqui, a gente não tem dúvida nenhuma que na política também tem. Doutor Sardella, essa coisa do cara que compra o voto, eu vendo a mãe para ganhar uma política, como é que é esse conceito dentro da psiquiatria desse psicopata corporativo dentro da política? Lembre-se, não é só política, onde tem uma instituição, onde tem poder, onde tem a ganho... É que esse o poder é demais, né? Exatamente, isso é possível. Então, sim, existe, né, com certeza o psicopata corporativo na política. E ele lesa de uma forma tão absoluta, porque o que ele retira, o que ele desvia, se você for computar um saneamento básico, uma verba para a saúde, ele mata centenas, ele mata milhares de pessoas, muito mais do que o serial killer que está lá na cadeia. É uma coisa muito maior, porque através daquela ação, né, ele lesa em extensão, em macro, em profundidade, muito mais do que aquele que mata 5 ou 10 pessoas. E ele tem essa fome de poder. Primeiramente porque ele quer, né, um dos objetivos, a questão financeira, ter o advento do dinheiro, sim, mas ele também quer a escalada, o poder, e ele vai manipular, ele vai no palanque, como ele falou, ele vai se transformar naquilo que o eleitor deseja, e a partir daí, ele obtendo isso, ele vai lançar mão, né, para essa carreira astronômica, para esse desvio de verba. Ontem eu vi um comentário na rede social de uma pessoa que fala assim: pessoas estão me procurando para fazer churrascos, para perguntar quanto eu estou pagando para botar um adesivo, quanto que é isso. Aí ele pega e coloca assim: não pago nada a ninguém, quem for votar em mim tem que ser meu amigo e confiar no que eu estou propondo, eu quero uma política diferente. A gente ainda pode ter esperança que essas coisas mudem e que esse psicopata pode ter um perfil diferenciado no futuro. Não digo próximo, porque próximo é muita ilusão da gente como cidadão, né? Ainda. Tem uma palavra de Gandhi que é fantástico. Gandhi falava, eu ainda me assusto, não é bem assim, mas seria mais ou menos isso. Eu ainda me assusto muito com os atos das pessoas ruins, mas eu me assusto muito mais com a omissão das pessoas boas. Isso é a base de tudo. Essas pessoas estão aí, fazem parte da natureza humana, mas o que eu verifico de tão lesivo é que as pessoas razoavelmente boas também têm a sua parte de cumplicidade na manutenção desse modus operandi, dessa maneira de se operar essa psicopatia na política. Por quê? O voto é um movimento de transformação, é através dele que eu mudo uma nação. Não é destruindo o bem público, muito pelo contrário, eu adoro as passeatas que reivindicam, mas não é destruindo o bem público, é acompanhando, sabendo a vida de uma pessoa. Sim, desconfiando sim do que ela fala, mas espera aí, tá aonde? Qual é a tua proposta? Baseado em quê? Tudo bem, se eu vou te dar meu voto, eu vou lhe seguir ao longo desse tempo. E te conhecer, né? Te conhecer, saber se você é coerente com aquilo que você falou, saber em que você votou, porque terminou essa coisa de voto secreto, que é um absurdo, porque eu tenho que saber aquela pessoa que eu coloquei no poder, o que ela representa. Isso é fantástico. Não, naquele artigo tal, você voltou, sim, por quê? Isso é a mudança, isso é que faz um país crescer. A corrupção, ela está presente, nós não vamos acabar com ela, mas nós podemos ter um gerenciamento melhor se eu tiver a dignidade e o valor daquilo que eu represento com o meu voto. Essa coisa de dignidade, de valor, mexe comigo, porque eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho de vergonha na cara. Vamos falar português, claro? Eu acho que é oferecer a mesma coisa que você vai numa promoção, né? O produto tá barato, eu vou comprar se aquele sapato não serve no meu pé. Não é coerente eu comprar. É a mesma coisa. Por que eu vou votar numa pessoa? Porque se ela não serve para mim como pessoa, como conteúdo e como proposta, eu vou me vender a troco de nada e essa consequência fica quanto tempo, né? A questão chama-se autoestima. A palavra estima vem o valor mais próximo do real, do verdadeiro. Quando
eu me autoestimo, eu me considero ao todo, eu sei o que eu dou conta, o que eu não dou conta, o que eu tenho que correr atrás. E quanto mais eu me conheço, mais eu me autoestimo, mais eu sei o meu valor. E sabendo o meu valor, eu não fico tão à mercê dessa miséria que me classificam. Por isso que muitas pessoas, quando têm acesso à educação e começam a pensar, se tornam perigosas, porque começam a ter a capacidade de pensar, a capacidade de se autoestimar, e não se autoestimam num valor tão baixo. É muito triste. Eu vou deixar o Dr. Sardella fazer o encerramento desse programa. E eu gostaria só de falar uma coisa. A gente, às vezes, não se preocupa muito em estudar um pouco os nossos candidatos, estudar as pessoas que estão em volta da gente e se deixam levar realmente por valores que, de repente, não faz parte da sua vida. Eu sempre falo que eu tenho uma personalidade muito difícil, mas eu sou muito coerente, sou muito realista. Quando eu gosto, quando eu não gosto, e quando eu quero e luto para que aquilo dê certo. Então, eu acho que vocês têm que pegar um pouquinho naquela coisa do valor do voto e falar assim, não, gente, são 4 anos. Hoje eu vou votar de uma forma errada porque a pessoa está me oferecendo alguma coisa e amanhã eu vou me arrepender amargamente porque essa pessoa que você votou, de repente, vai fechar a porta para você e não vai nem lembrar que você existe. Ela não vai lembrar nem que te deu uma cesta básica ou alguma coisa e você vai cair na mesmice, vai ficar arrependido durante 4 anos e vai fazer a coisa ficar pior até do que já está. Então depende muito da gente. Eu vou ficando por aqui. Na próxima semana eu estou de volta aí, mas eu vou deixar o Dr. José Sardella encerrar esse programa falando para o meu telespectador qual que é a postura que o nosso cidadão de hoje tem que ter com relação à personalidade e esse psicopata corporativo que tanto destrói as empresas e a nossa política e até o nosso país. A única coisa que eu posso pensar nesse momento é uma outra pergunta. Quanto você vale? Eu acho que isso é que nós temos. Qual é o seu preço? Qual é o seu valor? Se você começar a questionar isso, qual é o seu valor? As coisas já começam a mudar. Eu gostaria de deixar exatamente isso. Quanto que você vale?